Olá sambistas, olá a todos, mundo do carnaval no geral, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Um Samba, Uma História, série que visa recordar grandes carnavais do carnaval brasileiro, seja do Rio, São Paulo e outras praças ao redor do nosso país. Hoje nós vamos recordar um desfile histórico, um desfile marcante, da primeira escola fora do estado do Rio de Janeiro a desfilar na Marquês de Sapucaí. Estamos falando do desfile icônico, o dia em que o cacique rodou a baiana aí ó, da Nenê de Vila Matilde, lá em 1985. Então venha conosco recordar o passado da escola lá da Zona Leste de São Paulo. Ficha técnica da escola. Enredo: o dia em que o cacique rodou a baiana aí ó, presidente Seu Nenê, carnavalesco Geraldo Cavalcante, mestre de bateria Claudemir, intérprete Amando da Mangueira e mestre Salho Pato Bandeira, Maria Inês e Euclides. Antes de abordar o desfile de 1985, vamos adentrar um pouco mais sobre a história da Nenê de Vila Matilde. A escola foi fundada em 1949 na região do Vale do Peixe, hoje Vila Esperança e Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. A Nenê foi uma ideia de um grupo de amigos que jogavam tiririca e tocavam samba. E foi dessa união que no dia 1º de janeiro de 1949 que a escola se origina. Como a escola não tinha um nome, um de seus maiores partideiros batizou a mesma, a agremiação de Nenê de Vila Matilde, ou seja, e o nome dessa pessoa foi exatamente Alberto Alves da Silva, seu Nenê do Pandeiro. A grande diferença da Nenê é que ela já foi organizada como escola de samba, ou seja, fora da tradição corrente na cidade de cordões ou de blocos. Além disso, a localização na Zona Leste diferenciou ela das demais, o que fez criar uma escola unida dentro da sua localização. De 49 em diante, a escola foi agariando uma legião de seguidores e principalmente de títulos. O primeiro deles ocorre em 1956, ano que também foi criado o primeiro samba, Casa Grande Senzala, o primeiro samba de São Paulo. E daí em diante a escola só cresce em importância e em títulos. Retorna a ser campeã em 58, 59 e 60 em um tricampeonato. Além disso, em 1959 a escola pela primeira vez colocou um personagem negro dentro de um desfile de escola de samba no Brasil, com o enredo Chica da Silva em 59. Na década de 60, a Nenê foi a grande escola da época, vencendo em 63, 65, 68, 69 e 70, o que torna a escola uma potência e a maior campeã até então nas disputas. E assim chegamos em 85. A escola veio em jejum de quase 15 anos, o maior de sua história. Além disso, os enredos recentes, na década de 80, geraram um desconforto na escola. Sempre chegava perto, porém sempre faltava algo. Para aquele ano, a escola apostou em um enredo crítico, falar do primeiro parlamentar indígena, o cacique Juruna. O que acarretou falar não só da causa indígena, como também de uma melhor qualidade de vida para negros e pobres. E para entendermos isso de forma ainda mais evidente, vamos analisar o samba enredo composto pela ala jovem da escola e pelo lendário Paulinho da Matilde. Soberano só explorando, até que o índio disse ó, ó, até que o índio disse ó, eu falei Macobeba, Macobeba, e no rádio
São Paulo, como foi a feita aqui. Muito obrigado. A escola do Senhor desfilou entre duas grandes escolas, Beija-Flor e Mocidade. O senhor acha que ela fez bonito? Foi bonito. Foi assim uma integração do samba brasileiro, estúdio brasileiro, tudo quanto é parte, fantasia de uma com a irmã, de outra, todos juntos. Muito bonito, viu? No âmbito do carnaval, o ano de 1985 era marcado pelo fim da ditadura, um mês antes do carnaval daquele ano, o que deu às agremiações, no geral, um grito de liberdade dentro de anos de certo malabarismo e não abordar temas polêmicos. Porém, naquele ano, a Nenê, então 9 vezes campeã do carnaval, tomou como enredo o protagonismo do cacique Juruna. Além disso, a Nenê colocava em discussão a inflação, a importância dos movimentos sociais dentro do Brasil, bem como de agentes de disputa política e reivindicação do cacique Juruna, pela ideia de reforma agrária e pela demarcação de terras indígenas, pautas dentro do seu governo. O enredo da Nenê vinha de um rompimento de uma linha de raciocínio baseada em temas da negritude. Entre 82 e 84 se abordou o negro. Em 85 decidiu se arriscar um tema de crítica política e de maneira direta ao ponto. Citando o carnavalesco, se deixa de lado os enredos tradicionais e mostra na avenida um enredo satírico, o misto de sátira política com a defesa de igualdade entre as raças, matéria essa Folha de São Paulo. Além disso, a proposta era de mostrar uma liderança indígena e revelar a importância de Juruna para a luta social e da nossa história. Dessa forma, a letra composta pela ala jovem da escola e pelo compositor tradicional da agremiação, Paulinho da Matilde, retrata-se então em seu samba um tom jocoso e debochado da realidade brasileira, mas que não conseguia ver no futuro grandes mudanças, o que faz do samba um reflexo do que estava se vivendo em sociedade naquele período, e no caso, tempo presente. O samba possui várias passagens preciosas, como a iniciativa de Juruna em assumir um cargo, ao qual possuiria importância vital na luta indígena. Quando se diz, quando o cacique rodou a baiana, o Juruna vestiu a camisa, gravata e paletó, por exemplo, essa representação do próprio Juruna. Outra parte genial é a menção a Macobeba, personagem da obra manuscrita de Cavalcante Proença, livro este que narra a história de Mitaraí, indígena que tentava acabar com Macobeba, destruidor de tudo que havia. E aqui temos uma metáfora, a Juruna e o homem branco, e o que ele representa, que destrói a arte e a imaginação, e uma alusão à própria mídia, que no rádio e televisão representam os interesses de uma classe empresarial e industrial. No caso, Macobeba foi enredo inclusive da Unis da Tijuca. Outros trechos mostram a busca da igualdade racial que a Nenê sempre pregou em seus sambas, e a reivindicação também de existir uma maior representação negra na política. No trecho, negro também quer poder falar alto e assim chegar no Planalto. Na passagem de Devolva minhas terras, senhor, meu senhor, por favor, uma clara menção à política de Juruna na demarcação de terras indígenas e a sua efetiva realização. E ao fim, um reflexo de uma sociedade que passava o seu cotidiano driblando a inflação e no trecho mais carnavalizado, já que promove um deboche dessa situação onde o povo não perde o canto e a alegria do seu dia a dia. Assim, tal obra é um documento do tempo de ação no momento presente do desfile, que mostra a saída do regime militar e a esperança de ter um presidente que, mesmo não sendo eleito pelo povo, se unindo em mutirão, como diz o samba, era o símbolo de um lampejo de mudança que não ocorreu e indicava Juruna como a representação de um país que poderia mudar e alcançar, de fato, uma representação popular, mesmo em um hipotético e ainda vigente regime militar. O desfile feito em São Paulo não tem, ou no caso, não existem imagens em vídeo. Porém, os jornais da época não indicavam a Nenê como a grande favorita. E aí chegamos na apuração. Como disse o Nenê, momentos antes da apuração, o carnaval não é desfile de moda, ou seja, antes de tudo a empolgação e o samba deveriam ser o principal quesito dentro de uma apuração. E isso justifica por algumas alegorias da Nenê que sofreram quebras ou simplesmente não conseguiram entrar. Porém,
Para os integrantes da escola, isso não era justificativa para a perca do título. E assim a Nenê foi campeã com 97 pontos, um à frente da Vai-Vai e Rosa de Ouro, que terminaram empatadas. Ao longo de toda a apuração, a escola vinha empatada com a Vai-Vai, porém no quesito bateria, a escola da Vila Matilde se consagrou decacampeã, o que a tornou também na campeã das campeãs do século passado. Como disse Betinho, vice-presidente da escola, foi a vitória da esperança para aquelas escolas que não possuem infraestrutura de empresa e uma pontada de crítica ao modelo comercial do Carnaval paulistano. Porém, o momento mágico disso tudo ocorreu quando a Nenê foi convidada a desfilar na Sapucaí no desfile das campeãs de 85. Mas em nenhum momento houve temor em tal convite, como disse seu Nenê em entrevista. Vamos lá representar a nossa realidade. Para que tal tarefa fosse feita, a Paulistu destinou 15 milhões de cruzeiros, algo em torno de R$ 5.500 nos dias de hoje, para consertar os danos nas alegorias e outros ajustes necessários. Por isso foi montada uma verdadeira operação Rio de Janeiro, para transportar as alegorias nos 400 quilômetros da Via Dutra. Foram mais de 60 ônibus para levar 2.300 componentes da escola. Porém, tudo chegou destroçado, essa é a grande verdade. Hoje nenhuma alegoria conseguiu chegar intacta. Mas a invasão paulistana na Sapucaí estava de pé, onde algumas escolas no Rio de Janeiro se sensibilizaram e ofereceram alegorias e materiais para, pelo menos, enfeitar o desfile da escola. A Nenê iria desfilar depois da vice-campeã Beija-Flor e antes da campeã Mocidade. Mas nada disso afetou o desempenho da escola. Para entrosar ainda mais o público da Sapucaí com a Nenê, foram distribuídas mais de 1.000 cópias com a letra do samba enredo de 85 sobre o cacique Juruna. Mais do que isso, a ida da Nenê a Sapucaí foi a coroação de toda uma comunidade que desde 1949 lutou e muito para ser reconhecida. Foi a coroação de seu Nenê de todo o seu esforço para que sua escola voasse alto. Como ele disse, foi bom demais. Nem tenho palavras para explicar o que estou sentindo. Enfim, foi a consagração da Nenê, que consagrou seu nome, sendo a única escola de samba fora do Rio a desfilar no Sambódromo Carioca. Mas além disso, em alguns minutos daquele desfile, os cariocas puderam curtir o Kulungudum da Vila Matilde. Então esse foi o nosso episódio. Vocês puderam ver aí algumas imagens, inclusive a própria entrevista do seu Nenê feita momentos depois do desfile. E foi um desfile muito surpreendente, porque ninguém esperava muita coisa, vamos dizer assim, né? As alegorias quase não conseguem chegar, inclusive só chega uma alegoria de elefantes e uma coroa girando. O abre-alas foi meio que um improviso emprestado com alguns materiais da Mangueira, inclusive o nome da escola. E foi convidado o cacique Juruna, que não conseguiu ir para o desfile de 85, mas foi colocado uma espécie de sósia dele, que ficou ali encenando ali na frente. Mas o fato é que a Nenê foi muito aplaudida. No desfile, na apuração, Haroldo Costa e o Fernando Pamplona, inclusive, elogiam a bateria da escola, reconhece ela como, inclusive, uma das melhores do Brasil naquele ano. E, enfim, foi uma coroação, foi uma catarse. É um dos enredos mais importantes da história do Carnaval de São Paulo. É um enredo crítico, mas ao mesmo tempo um enredo debochado. É um enredo que fala de uma luta indígena, de uma luta social, uma luta de pobres, que é uma grande defesa nos enredos da Nenê de Vila Matilde ao longo de toda a sua gloriosa carreira de mais aí de 70 anos. Bem, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, deixem aqui nos comentários. Não deixe de seguir os Sambistas da Depressão nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Não deixe de se inscrever no nosso canal de YouTube. Estamos aí numa campanha rumo aos 10 mil inscritos, para a gente, inclusive, aumentar a nossa quantidade de vídeo e também nos profissionalizar ainda mais. Não deixe também de acessar o nosso site www.sambistasdadepressão.com.br. Lá nós temos textos, crônicas sobre o Carnaval do Rio, São Paulo, Santos e de Vitória. Não deixe também de seguir minhas redes sociais, no Instagram, @EmersonCarnavalSP, e meu podcast Sampa Samba. Lá eu faço reflexões sobre o Carnaval de São Paulo, os enredos para o próximo Carnaval e outras coisas mais. É isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, nossa série de Samba Uma História. Até mais e não deixem nunca de sambar.